Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem bem interessante, conectando dois mundos que à primeira vista não têm nada a ver: a teoria da computação e a sabedoria da natureza. Vamos partir de um conceito bem denso sobre os limites da previsão, a tal da irredutibilidade, para chegar em soluções super inovadoras para problemas bem reais, como por exemplo a logística. Preparados? E se não dessem para simplesmente apertar o fast forward da vida para ver o futuro? Essa é a pergunta que guia tudo. A ideia de que, para certos processos, simplesmente não existe atalho, não tem uma fórmula mágica que diz o que vai acontecer. O único jeito é acompanhar o desenrolar da história, passo a passo. Vamos desvendar isso melhor. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O ponto de partida, a semente de tudo, é o conceito de irredutibilidade computacional. É uma ideia que ficou bem famosa graças a um cara chamado Stephen Wolfram. É aqui que a nossa jornada realmente começa, nesse núcleo duro de sistemas que são complexos por natureza. A noção é basicamente a seguinte: para saber o que vai acontecer em certos sistemas, a única maneira é, simular o sistema inteiro, passo a passo. Não dá para pegar um resumo, sabe? Não tem como pular para o final. Você perde informação essencial no caminho. A gente precisa literalmente assistir ao filme todo para saber como ele termina. Para isso ficar mais concreto, um exemplo clássico que o Wolfram adora são os autômatos celulares. Imagina um tabuleiro gigante onde cada quadradinho muda de cor seguindo regras super simples, tipo baseado nos seus vizinhos. A mágica acontece aqui. Mesmo com essas regrinhas bobas, os padrões que aparecem podem ser de uma complexidade absurda. E o ponto-chave, totalmente imprevisíveis sem rodar a simulação inteira. E trazendo para um exemplo que todo mundo conhece, a previsão do tempo. A atmosfera é um sistema caótico por definição. Uma diferença minúscula, quase nada, na temperatura ou no vento agora, pode levar a um dia de sol ou a uma tempestade daqui a alguns dias. É por isso que os meteorologistas precisam rodar simulações gigantescas e atualizar tudo o tempo todo. Não é que falta informação, sabe? É a própria natureza do sistema que é assim. E aí o Wolfram joga uma bomba. E se o próprio universo for computacionalmente irredutível? Isso é pesado. Significaria que mesmo que a gente encontre a teoria de tudo, a grande fórmula final da física, ainda assim não daria para prever o futuro em detalhes. O único jeito seria, na prática, simular o universo inteiro. Essa ideia meio que dá um nó na nossa vontade de encontrar uma fórmula elegante para tudo, né? O mais curioso é que essa noção de um limite fundamental, de algo que a gente não consegue atalhar, não é só da computação, não. Ela ecoa em outras áreas gigantescas da ciência e da lógica. É como se a gente estivesse encontrando o mesmo tipo de barreira em vários campos diferentes do conhecimento. Uma dessas conexões vem lá da matemática pura com os teoremas da incompletude de Gödel. Traduzindo de um jeito bem simples, o que Gödel provou foi que qualquer sistema matemático que seja um pouquinho mais complexo sempre vai ter afirmações que são verdadeiras, mas que são impossíveis de provar usando as regras daquele próprio sistema. Ou seja, até a matemática tem seus pontos cegos. Outra conexão óbvia é com a teoria do caos, que a gente já esbarrou falando do clima. O princípio geral é esse. Mesmo em sistemas que seguem regras fixas, que a gente entende perfeitamente, o resultado a longo prazo pode ser impossível de prever. É o famoso efeito borboleta. Uma coisinha de nada no começo vira uma bola de neve e muda tudo lá na frente. É a irredutibilidade em ação, na prática. E nem a inteligência artificial escapa dessa. Por mais poderosa que seja, a IA também esbarra em limites. Existem problemas que são tão, mas tão complexos que levariam um tempo absurdo para serem resolvidos de forma perfeita. E não é só falta de poder de processamento, existem limites teóricos mesmo. De novo, é o mesmo eco, existem barreiras fundamentais. Ok, então o que a gente tem até aqui? A imprevisibilidade não é um bug, é uma característica do sistema. Então, se não dá para prever, nem controlar tudo, o que a gente faz? É aqui que a história dá uma virada sensacional. A gente para de olhar para as máquinas e começa a aprender com a vida, com a natureza. Para isso acontecer, é preciso uma mudança de mentalidade. A gente tem que deixar para trás aquele paradigma antigo, sabe? Focado no controle total, na previsão perfeita, num plano único e super otimizado. E a gente precisa abraçar um novo jeito de pensar, o da viabilidade adaptativa, que nada mais é do que aceitar a incerteza e, em vez de lutar contra ela, buscar ser resiliente, ser flexível. E olha, se tem alguém que é especialista nisso, é a natureza. Ela usa estratégias incríveis. A descentralização, como numa colônia de formigas, onde não tem um chefe mandando. A inteligência do grupo. A redundância e a diversidade que garantem que o sistema aguente os baques. E a adaptação, que acontece com base em feedbacks locais, não num controle central. Um ecossistema se auto-organiza, não tem um CEO. Tá muito bonito na teoria, mas e na prática, como isso funciona de verdade? A análise que a gente está vendo aqui aplicou esses princípios num desafio bem real e complicado.
a logística agroflorestal. Uma área cheia de coisas que não dá para prever. Clima, condição da estrada, safra, é imprevisibilidade na veia. Para atacar esse problema, foi proposto um método em 4 fases. Primeiro, o diagnóstico ecológico, que é olhar para a cadeia de suprimentos como se fosse um ecossistema. Segundo, a inspiração biológica. Ir lá e perguntar, ok, natureza, como você resolveria isso? Terceiro, o design adaptativo, que é quando as soluções são criadas. E quarto, que é fundamental, avaliação e evolução contínuas. O sistema tem que continuar aprendendo. E aqui a aplicação fica brilhante. A gente olha para a comunicação de uma rede de fungos e isso inspira o uso de sensores para ter dados em tempo real. A gente olha para a diversidade de uma floresta e pensa em ter várias rotas e vários fornecedores. O jeito como as formigas acham comida inspira algoritmos para otimizar rotas. E a autorregulação de um ecossistema inspira a criação de unidades de logística mais autônomas. É genial. Então, qual é a grande sacada aqui? A gente percorreu um caminho que foi da irredutibilidade, uma ideia bem teórica, até um plano de implementação super concreto. E o que liga tudo isso é uma nova mentalidade, uma nova forma de lidar com sistemas complexos. A grande lição que fica é a seguinte: em sistemas complexos, essa busca obsessiva pelo controle perfeito e pela previsão exata é muito provavelmente um beco sem saída. A estratégia mais inteligente é buscar a tal da viabilidade adaptativa, a capacidade de continuar funcionando, de responder e evoluir quando o inesperado acontece. E como a gente viu, o inesperado sempre vai estar por aí. E isso nos deixa com uma provocação final. O que mais a gente pode aprender se a gente observar com atenção o jeito que a natureza gerencia a complexidade, a incerteza e a mudança o tempo todo? Especialmente naquelas áreas onde os nossos modelos tradicionais que querem ordem e controle continuam quebrando a cara. Talvez as soluções mais fortes não venham de tentar simplificar o que é complexo por natureza, mas de aprender a dançar com a complexidade. Fica aí a reflexão.